Boa noite a todos. Agora, como diz a Maria de Lourdes, é nosso, né? A gente teve aí um mês do centenário da Casa Espírita, onde tinha palestrante top, né, de fora, e agora é nosso, né? E sejam todos bem-vindos à nossa casa. Só falando básico, a gente continua tendo curso na casa, para
Para quem tem vontade de conhecer a doutrina mais a fundo, tem curso segunda, terça, quarta, tem tudo? Quarta. Não, né? Quinta, tem a desobsessão, é isso? Tem curso também. Tem curso também, isso. Então, quem tem vontade de conhecer a doutrina espírita, é só procurar o pessoal da casa, que sempre tem algum curso para encaixar vocês. Não esquecendo que aí atrás da entrada tem uma gôndola. E quem quiser trazer alimento, a casa atende mais de 20 famílias. Então é sempre bem-vindo. Qualquer coisa que vocês queiram doar, desde que seja de coração, a gente agradece. Antes da gente começar, vamos fechar os olhos por alguns minutos. Agradecer esse momento único de estarmos aqui, em plena quarta-feira, unidos no aprendizado. A gente vem sempre a casa, deixamos de ficar em casa acomodado para estar aqui. Então, agradecendo a Deus, ao nosso Pai Maior, a Jesus, nosso exemplo, a toda a equipe espiritual que toda quarta-feira prepara essa casa antes da gente chegar. Aqui a gente recebe orientação, a gente aprende junto, e depois a gente tem um passe fluídico e voltamos para casa mais abastecido. Então, agradecendo de coração a todo esse arranjo espiritual que é feito nessa quarta-feira. Nossa gratidão eterna por esse momento único. Que assim seja. Eu decidi falar do tema Quem é meu próximo? Para a gente fazer uma reflexão. Porque muitas vezes a gente fica equivocado de quem é meu próximo, né? Meu próximo é qualquer pessoa que esteja perto e que necessita de uma ajuda, até mesmo um animal. Se eu estiver passando na rua e ver um cachorro agonizando, ele é meu próximo. Se eu tiver um pouco de consciência, eu vou tentar ajudar que ele tenha uma morte menos dolorida ou que ele consiga uma assistência melhor. Então, meu próximo é todo aquele que está próximo de mim e que esteja precisando de mim. Na Bíblia, Lucas capítulo 10, versículo 29, o próximo é quem está no seu caminho. Jesus não fez distinção entre amigos e inimigos, entre gente boa ou gente ruim. Ele simplesmente mandou amar a todos. Diante de Deus, todos temos o mesmo valor. Então não adianta falar assim, porque aquele cara não vale nada, ele também é amado pelo Pai, assim como eu. Deus não desvaloriza ninguém. Para Ele somos todos seus filhos e amados. E todos estamos num trajeto de evolução. Uns mais adiantados, outros menos adiantados, outros no mesmo caminho. Mas aquele que não está adiantado, também um dia vai chegar a ser adiantado. Porque aqui é uma escola, é uma evolução. Eu brinco muito, eu falo que a Terra é uma penitenciária. Aqui só está quem precisa de pena, e somos nós, ok? Todos nós precisamos do amor de Deus, e todos devemos oferecer esse amor a Deus. E o próximo, ele começa primeiro pelo meu lar, depois pelo meu trabalho, depois na minha rua, depois pelo meu bairro, depois pela minha cidade, e vai se expandindo. Não importa a raça, o status, quem é, quem deixar de é. Eu não vou deixar de amparar uma pessoa, mas eu não conheço. Você precisa conhecer. Você não precisa saber o nome para acolher. Você só precisa amar e acolher. Não importa. Como espírita, devemos olhar para todas as pessoas que habitam o orbe terrestre, como o nosso próximo. Então, às vezes, quando a gente está lá na televisão, que eu evito ultimamente assistir, porque só fala das mesmas coisas, mas às vezes você vê uma propaganda, um documentário que fala das crianças que estão morrendo de fome em Gaza. Aquilo dói. Teve um documentário que até chorei. E quando tem a oportunidade de doar alguma coisa para que possa chegar alimento até essas pessoas, a gente doa.
Então aqui, não importa se ele está lá a milhares de quilômetros de mim, ele também é meu próximo. Só está longe de distante. Mas todos nós, habitantes do orbe terrestre, somos parte desse meu próximo. Não importa se eu conheço, se não gosta de mim, eu devo olhar com amor. Isso é o menos relevante. Eu só tenho que pensar na ajuda. Por quê? Porque nós temos muito essa mania, né? Ai, fulano gosta de mim. Ai, porque fulano fez isso para mim. Mas se você está num lugar e o fulano que fez mal para você começa a passar mal do seu lado, você vai cruzar os braços? E vai fingir que você não está vendo? Um verdadeiro espírita, um verdadeiro cristão, ele não vai pensar que o outro fez mal para ele. Ele vai simplesmente vai lá e acolher a pessoa. Essa é a nossa função. A gente não pode olhar isso. Ah, mas ele não conversa comigo. O meu vizinho nem olha na minha cara. O problema é do vizinho. Ele não gosta de olhar na sua cara. E daí? Mas se de repente ele passar mal e precisar de você, você não vai lá correr e ajudar? Aí eu lembrei da parábola do bom samaritano. Naquela época de Jesus, os samaritanos eram chamados de impuros. Então os judeus não curtiam os samaritanos, né? Tanto é que Jesus tem uma parte que quando Jesus está lá no poço para pegar água, aparece uma samaritana e Jesus começa a falar com ela e ela fica incomodada, porque ninguém fala com samaritano, tá? Então lá naquela região onde Jesus nasceu, um judeu foi assaltado e espancado e foi deixado na estrada todo machucado. Passou um sacerdote de um templo, olhou e nada fez. Passou um levita, que era músico, né, religioso, os dois eram religiosos, passaram e nada fez. Porém, o samaritano, que era considerado inimigo dos judeus, parou, cuidou, acolheu os ferimentos do homem, ajudou, deu alimento, levou até uma hospedaria e pagou por seus cuidados. Por que Jesus conta essa parábola para a gente? Para ensinar que o próximo não se limita a alguém da mesma etnia ou grupo social, mas qualquer pessoa que necessita de ajuda. O bom samaritano tornou-se exemplo de bondade e compaixão e amor ao próximo, demonstrando que a verdadeira religião envolve ações concretas. Eu sempre falo, religião vem do latim de religar, religar a Deus. Mas como que funciona esse religar a Deus? Como que funciona a sua religião? Ela é o seu dia a dia. Eu conheço pessoas que dizem não acreditar em Deus e é muito, muito melhor do que eu que sou espírita. Não fala da vida do outro, faz caridade, ajuda tanta gente e não acredita em Deus. E será que para Deus isso importa, acreditar nele ou não? Será que a hora que partir para o lado espiritual, eles vão olhar para você e falar assim, você não acreditou em Deus, então nós não vamos acolher você legal. Vocês acham que Deus olha para a gente assim? Vocês acham que Deus olha para a gente preocupado com a nossa religiosidade? Ou com a nossa, vamos mais fundo, com a nossa religião? Porque religiosidade é o seu dia a dia. É o que você faz, é o que você age no seu dia a dia. Eu sempre falo, eu conheço pessoas que falam assim, eu não pratico nada, nenhuma religião. Aí eu falo assim, mas você é religioso. Ah, mas por que eu sou religioso? Porque você respeita as pessoas, você faz por outro tudo que você pode. Você é religioso. Muito mais do que muita gente que às vezes é enfiada em templos, que coloca o joelho no chão e faz oração, mas na hora que sai dali, esquece tudo isso. E só faz mal para o próximo. Amar o próximo é colocar compaixão nas virtudes, é ter misericórdia, é ter cuidado com o outro, é ter preocupação com o outro. Inimigos ou pessoas indiferentes não deve ser relevante a isso, não deve se importar, porque Jesus, quando contou a parábola, ele vem para mostrar a verdade sobre o seu reino, porque o reino de Deus, ele não faz distinção, ele não vai questionar isso. O que ele vai questionar é suas ações, o que você fez de bom. Jesus conta as parábolas para mostrar que realmente é importante para Deus. Será que para Deus é importante eu mostrar a minha religião? Não. Sem amor, todas as outras coisas não têm valor. Então eu falo muito isso. Tem muito tempo cheio de pessoas orando, mas na prática
não ama o teu próximo, não faz nada pelo seu próximo. O amor de Deus é expressado no amor ao próximo. Então eu falo muito, você quer mostrar para Deus que você ama e respeita Deus? Faça pelo seu próximo, porque toda vez que você acolhe um próximo que você nem conhece, você está mostrando o amor que você tem a Deus. Podemos orar, ler, ir nos templos, fazer ofertas, mas sem amor ao próximo, nada disso tem valor. Às vezes, tornamos insensíveis, achando que estamos fazendo certo. Na visão espírita, o amor ao próximo é um princípio fundamental, derivado do amor de Deus, e se manifesta na prática da caridade e da fraternidade, buscando o bem-estar e a evolução espiritual de todos. Então é muito assim, fulano não gosta de mim, então eu vou odiar o fulano. Não, vai orar para o fulano também evoluir, para o fulano também ter condições de crescer. Isso já é uma forma de amar o próximo. Quando você ora por alguém, às vezes a pessoa está doente, ela nem sabe que está preocupada com ela, mas só o fato de você mentalizar ela e pedir ajuda espiritual, mandar energia boa, você já está socorrendo o seu próximo. Porque quando a gente fala em meu próximo, tem tantas as formas da gente amar esse próximo, vocês não têm noção. Não é dando dinheiro, tem tantas formas. Você ama o seu próximo, às vezes até sorrindo, até dando um bom dia. Tem pessoas que ela não dá bom dia porque ninguém dá bom dia para ela. Então, quando você encontra, você fala um bom dia, você abre um leque para ela. Você está mostrando amor. E isso não tem preço. Amar o próximo significa entender a todos a mesma compreensão de auxílio e respeito que desejamos para conosco, sem distinção de quem quer que seja pessoa, de status, condição social ou de raça. O amor ao próximo é uma extensão do nosso amor para com Deus. É uma consequência do amor de Deus. Porque se Deus nos criou como criaturas para passar por tanta evolução, crescer e aprender, a maior prova de crescimento espiritual é o amor que a gente dedica a Deus. E esse amor a gente só consegue dedicar através do próximo da gente. Então, tudo aquilo que você faz para alguém, você está agradando quem? A Deus. Quando você faz um mal para alguém, você agrada a Deus? Não. Pelo contrário, quando você faz algo que desagrada a Deus, Deus afasta de você. Como se manifesta o amor ao próximo? Através da caridade, da compaixão, da empatia. O que é empatia? Se pôr no lugar do outro, né? E se fosse eu gostaria que me ofendesse, eu gostaria que falasse isso de mim. Eu sempre falo para as pessoas, começa a colocar sua cabeça tentando assim, se fosse eu no lugar daquela pessoa, como que eu estaria me sentindo? Quando você julga e condena alguém, se põe no lugar do outro, eu gostaria que alguém me julgasse? Eu gostaria que alguém me condenasse? Ou então faz aquela pergunta assim, se fosse Jesus, o que ele faria? Quantos de nós já não fomos envolvidos em conversas, em calúnias? Acho que todo mundo já passou por isso. Às vezes até dentro da família, fora da família. E às vezes a gente fica desesperado querendo provar, né? Porque eu não fiz isso. Não precisa se preocupar em provar. Porque Deus sabe da verdade. E a verdade sempre vem à tona. Demora ou não, mas ela vem à tona. Então não precisa se preocupar com isso. Colocar-se no lugar do outro, compreender as suas necessidades, que pode ser física, psíquica, emocional. Às vezes a pessoa só precisa de um abraço para chorar. Um abraço para ela chorar e botar para fora toda a dor que ela tem. E às vezes ela está ali esperando esse abraço. Ofereça para o outro ajuda, lembrando que existem 1000 formas da gente ajudar e fazer caridade. Caridade não é só dinheiro. O egoísmo é um obstáculo ao amor e à evolução espiritual. Tem gente que sabe que o vizinho está passando por uma situação difícil, mas ele não consegue sair da casa dele, bater palma lá no vizinho e falar, você precisa de ajuda?
Ou eu estou trazendo aqui um prato de sopa porque eu sei que você está doente. A gente não precisa esperar a pessoa pedir. Se você sabe que a pessoa está numa situação difícil, vai lá e faz a sua parte. Isso é gratificante. Quando eu amo o meu próximo, eu supero o egoísmo que existe dentro de mim. Porque todos nós temos um pouco de egoísmo, uns mais, outros menos, mas a gente é um ser egoísta. É bem assim, enquanto não está faltando nada na minha casa, ai, tá bom. Não espera faltar nada na sua casa para você ter e sentir a dor do próximo que está aí do seu lado. Não espere. Tudo na nossa vida tem causa e efeito. E isso é de acordo com as nossas ações em relação ao próximo. Tudo gera uma consequência em nós. E às vezes a gente pode até criar até um tormento que às vezes a gente vai levar para outras vidas, né? Às vezes a família está lá no problema de herança, brigando, que não resolve nada, e você está lá no meio. Do momento que você entrega e desconecta, você se liberta daquilo. E isso é tão bom, gente, para a sua evolução. Mas tem que desapegar de coração. Não é simplesmente dizer, eu me desapeguei, eu estou mostrando para todo mundo que eu me desapeguei. Não, tem que ser de coração. Jesus é o maior exemplo que a gente tem de amor ao próximo, né? Lembrando lá da outra parábola da samaritana, que era proibido, né, judeu falar com os samaritanos. E Jesus conversa de igual para igual com ela. Então eu falo assim, o maior exemplo que a gente tem de amor é o Jesus, que é o nosso exemplo. Ele deixou um legado de 2000 anos de ensinamento, que está aí o manual. Só que a gente lê, mas a nossa imperfeição é tão grande que a gente não consegue colocar em prática. E aí vem aquele egoísmo, né? Enquanto fulano é útil para mim, eu vou tratar super bem. A hora que não for mais útil, dane-se, deixa para lá. Será que está certo isso? Será que eu estou sendo próximo realmente de alguém? Como eu posso praticar o amor ao próximo? Através do perdão, quando eu reconcilio com uma pessoa. Através da compaixão, quando eu me coloco no lugar do outro. O respeito, principalmente o respeito à individualidade. Né? A gente está vivendo uma sociedade de tanto confronto. Você pensa diferente, você é isso, você é aquilo. A gente precisa aprender a respeitar as opiniões dos outros. Auxílio, ajuda material e espiritual, ela é muito importante. Eu falo que a ajuda espiritual é muito, muito maior do que a ajuda espiritual. Se vocês pararem para conversar, o ser humano está tudo doente. Está tudo doente emocionalmente, do psíquico. E eu não estou me tirando fora não, porque eu não sou perfeição. Eu também tenho os meus conflitos. Eu também tenho dias que eu tenho vontade de chorar. A Angélica, que trabalha comigo há anos, que nós somos amigos há anos, ela sabe de quantos conflitos a gente tem. Todos nós temos. Porque nós estamos na Terra. Se a gente chegasse aqui e falasse, não tem conflito nenhum, eu deveria estar numa esfera bem evoluída. Se eu estou aqui, é porque eu sou um ser perfeito. A tolerância, praticar a tolerância requer paciência e compreensão. Não é fácil ser tolerante. Às vezes eu tenho que tolerar aquele amigo difícil que trabalha comigo, um familiar difícil, vizinho difícil. Faz parte da nossa evolução. Deus não erra de interesse. Isso não vem até você por um acaso. Oração diária. Temos que aprender a fazer preces, orar pelo outro. O outro não precisa saber que você está fazendo prece para ele. Mas isso é importante. Quando você ora para o outro, você é abençoado 2 vezes. Olha que legal. Quando eu faço prece para alguém, eu sou abençoada 2 vezes. Interessante, né? Bom isso, né? Ação. Transformar o amor em atitudes. Nós vivemos uma sociedade de puro egoísmo. Eu tenho, eu quero cada vez mais ter. Só que eu tenho que esquecer que a hora que eu morrer, eu não vou levar os bens materiais para o outro lado. E para que eu brigo tanto por ter? O amor ao próximo na visão espírita não é apenas um sentimento, mas uma ação que envolve escolhas e atitudes diárias, visando o quê? A nossa evolução espiritual. A gente nasce para quê? Para evoluir. Não tem outro significado.
O próximo sempre será a pessoa que se encontra mais próximo de você. Você deve amá-lo, compreendê-lo, auxiliar, acolher no momento que ele necessita. Ame teu próximo como a ti mesmo. É a maior lei de amor e caridade. Não vou fazer o outro o que não gostaria que fizessem comigo. Simples assim. Eu sempre falo, se a gente usasse isso, né? Eu não vou fazer para o outro aquilo que eu não queria que fizesse comigo, não precisava nem ter religião nenhuma. A gente ia viver numa sociedade perfeita. Eu não vou te ofender porque eu não quero que me ofenda. Eu não vou te negar um alimento porque eu também não quero que ninguém nega para mim. Eu não vou te julgar porque eu não quero que ninguém me julgue. Eu não vou te condenar porque eu não quero que ninguém me condene. Olha, seria perfeito. Mas aí eu pergunto para vocês, as pessoas fazem isso? Se a gente fizesse isso, acabaria toda a maldade no planeta. Imagina líderes, né? População, imagina assim. Infelizmente, os nossos líderes estão nem aí com a população, né? Estão fazendo guerra, discursos e só loucura. Chico falava muito da importância do amor ao próximo. Ele viu o amor ao próximo como o princípio fundamental da vida e da espiritualidade. Chico ensinava que o amor ao próximo não se limita às grandes gestos. Tem gente que acha que o amor ao próximo é fazer uma grande coisa por alguém. Gente, são pequenos gestos. Um sorriso, um bom dia, um conselho, um prato de sopa, olhar para o vizinho. Tem gente que mora do vizinho e fica às vezes 5, 10 anos sem ver a cara do vizinho. Aí eu não vejo meu vizinho porque eu só trabalho, eu só corro para lá e para cá. Eu brinco muito com a Terezinha, que canta com vocês no coral, que a gente é vizinho. Às vezes eu vejo ela aqui e não vejo ela na casa dela, porque eu trabalho, corro para lá e para cá, né? Mas de vez em quando eu mando um WhatsApp para ela e pergunto, vizinha, tá tudo bem? Tá tudo vivo aí? Ele pedia para as pessoas se colocarem no lugar do outro sempre. Ele acreditava que o amor ao próximo é um caminho para a felicidade e é um valor essencial para a evolução. Ninguém evolui sem amar, gente. A maior força poderosa que Deus nos deixou é o ato de amar. E sem amor, Coríntios 13, sem amor eu nada serei. Lembra que o amor mais puro, próximo a nós, primeiro vem dos animais, sabia? É o animal mais puro. Porque vamos dar o exemplo do cachorro. Às vezes você briga com ele, você xinga ele, a hora que você volta ele está lá com o rabinho abanando, pulando, te lambendo. Esse é o amor mais puro que a gente conhece. É o amor do silêncio. Ele deita ao seu lado, ele sente a sua dor quando você não está bem, sem perguntar nada, e simplesmente está ali. Esse é o primeiro amor que a gente tem mais puro, os animais. Eu fico muito triste com pessoas que maltratam animais. Você não precisa ter um animal, só respeita ele, né? Já está de bom tamanho. Não é preciso ver asas como anjos para reconhecer a presença do divino. São pequenas ações. E quem tem cachorrinho em casa pode ter certeza que é seu anjo da guarda. Com certeza ele está ali cuidando de você. Às vezes, a resposta de uma prece é um olhar de acolhimento, um prato quente, um focinho encostado no teu peito dizendo, estou aqui. Sempre que precisar, estarei aqui. Deus nos fala de muitas formas, porque querendo ou não, nós somos espíritos criados para amar, para permanecer no amor, independente da situação que a gente vivencia. Aí eu lembrei de uma história que o Chico contou, que tinha uma mulher chamada Dona Inácia, que ela era ateia, ela não acreditava em Deus. E ela falava para todo mundo, eu não acredito em Deus. E aí, na cidade dela, começou a ter muita criança abandonada. E ela resmungava até que um dia ela falou, eu preciso fazer alguma coisa. E ela começou a acolher as crianças na casa dela. No total da vida dela, ela acolheu mais de 50 crianças. Que ela acolheu, adotou, criou, estudou. E quando ela morreu, ela despertou no plano espiritual. E do lado dela, né, tinha um ser como ela, espiritual, e disse para ela, você está desencarnado, né? Você veio para o plano espiritual. E aí ela falou assim, nossa, mas eu não morri? Não, você não morreu, você está como espírito vivo aqui no plano espiritual.
Aí ela falou, nossa, eu tô com muita vergonha. Então Deus existe? Ah, Deus existe, o Espírito falou para ela. Aí ela pensou e falou assim, nossa, que vergonha. Eu não acreditava em Deus e mesmo assim Ele nos acolheu. Ele me acolheu. Ficou com mais vergonha ainda. O Espírito olhou para ela e disse assim, Dona Inácia, muitos dizem em templos, Senhor, Senhor, mas são os poucos que fazem a vontade de Deus. A senhora não exaltou Deus, mas fez o que Deus sempre pediu, que era acolher o seu próximo. E a senhora fez com todo o amor do mundo. Isso já basta. Quando alguém ama ou acolhe seu próximo, está amando e acolhendo a Deus. Vocês acham que Deus, quando olha para a gente, quando a gente desencarna, chega no plano espiritual, vocês acham que Deus vai olhar o nosso rótulo religioso? Ele vai falar assim, ó, esse foi evangélico, esse foi budista, esse foi espírita, esse foi... Vocês acham que Deus faz isso? Eu não gosto de me meter em postagens da internet, mas eu vi cada absurdo da morte da Preta Gil, porque todo mundo sabe que o Gilberto Gil, a família da Preta Gil, eles eram do candomblé, da Umbanda, né? Tanto é que no velório pediu para eles irem de branco e tal. E aí começou. Morreu porque não aceitou Jesus, como se... A ignorância. É o cada absurdo que falaram, tá vendo? Foi lá adorar Iemanjá, o que aconteceu? Morreu, o que não sei o quê. Aí eu acabei entrando no meio da postagem e falei, gente, respeita as pessoas, vai estudar, vai ler sobre o candomblé, sobre a Umbanda, para desmistificar as coisas que vocês estão ouvindo. E eu já senti na pele por ser espírita, porque as pessoas confundem o espírita com o candomblé, a Umbanda, eles acham que é tudo a mesma coisa. E eu já tive pessoas que deixou de ter amizade comigo quando descobriu que eu era espírita. Aí vocês vão falar assim, nossa, Janete, mas isso não existe. Existe, gente. Tem muita gente que tem preconceito. Bastante. Sem conhecer. E quando eu falo assim, olha, nós kardecistas, a gente lemos a Bíblia, a gente fala sobre Jesus o tempo inteiro, a gente dá o passe, explico como que funciona o passe. Aí eles falam, ah, mas é isso que vocês fazem? Eu falei, mas o que vocês imaginavam que a gente fazia? Eu tive a graça de, quando eu fiz faculdade com as irmãs, eu tive 2 semestres de religião. E o meu professor era o padre Gudans, um padre belga. E ele deu para a gente como trabalho estudar as religiões. E eu fiquei com muita vergonha, porque o meu caiu no candomblé. E quando eu descobri que Saravá é uma saudação, significa seja bem-vindo à minha casa, por isso que a mãe de santo fala isso, né? Saravá, meu filho. Ela está dizendo, seja bem-vindo à minha casa. Eu fiquei com muita vergonha. Aí eu descobri como a ignorância é horrorosa na gente. Eu sou ignorante de um monte de coisa, porque eu não estudo tudo, né? Eu sou ignorante de medicina, não conheço, em várias outras situações. Mas a gente deveria ler mais, estudar mais, antes da gente falar besteira. Porque, querendo ou não, todas as religiões e doutrinas buscam a mesma evolução espiritual. O hinduísta, o budista, o confucionista, o católico, o evangélico, todos, gente, não tem distinção. Porque Deus, quando olhar para você, Ele não vai ver a sua religião. Ele vai ver o que você fez das suas ações para o teu próximo. É isso que vai contar. É isso que vai contar. Adianta eu ser uma pessoa que eu vou lá no meu templo, eu rezo todo sábado, domingo, eu oro, fico de joelho rezando. Só que na prática eu não tenho nada. Eu sou egoísta, eu sou orgulhosa, eu tenho dificuldade de perdoar. Eu vejo alguém fofocando de alguém, eu condeno logo, ai, tomara que morra, tomara que acontece isso. Às vezes eu me pergunto, que tipo de cristão a gente está vivenciando na nossa sociedade? Será que pode-se falar que é cristão? É uma reflexão que a gente deve pensar, que a gente deve, hoje, para casa pensando, como eu, acreditando em Jesus,
Como que eu posso acolher o meu próximo? Como que eu posso fazer pelo meu próximo? Às vezes, até o silêncio, numa hora de necessidade, é útil. Deus não observa rótulos religiosos, mas a virtude que você carrega na alma. Há muitas pessoas que parecem seguir Jesus, mas seguem de aparência, de fake news. Eu falo que na nossa sociedade, eu diria que uns 60% dos templos religiosos é formado por fake news. Eu vivo uma aparência, eu amo Jesus, eu aceito Jesus, eu sigo Jesus. Só que quando você vai ver na prática, não tem segmento nenhum. É um segmento fake news. O Evangelho, segundo o Espiritismo, nos faz refletir muito. Onde estão nossas obras de fato? O que nós fazemos pelo próximo nosso? Quais são as nossas obras? A gente aprende uma das coisas mais importantes na casa espírita, que é: fora da caridade não há salvação. Aqui ninguém fala assim, ó, fora do Espiritismo não há salvação. Porque Chico já dizia isso, né? Se falasse que fora do Espiritismo não tinha salvação, eu corria. Mas é fora da caridade não há salvação. O que realmente significa para Cristo a nossa obra? O que nós podemos fazer de bom para o nosso próximo? Mas lembrando que o nosso próximo começa dentro de casa. Não adianta ser bonzinho para o outro e dentro de casa eu sou um. Não vou nem falar o nome, porque tem muito disso, né? Dentro de casa eu sou uma cascadura, mas lá fora eu sou um doce para as pessoas. Também não vai resolver. O meu próximo começa dentro de casa, depois o meu trabalho, depois o meu grupo de religião, depois minha rua, meu bairro, minha cidade. Que possamos hoje ir embora para casa com essa reflexão. O meu próximo é qualquer pessoa do orbe terrestre que esteja necessitando, seja humano ou um animal. Como cristão, como seguidor de Jesus, eu devo fazer a minha parte de acolher, de cuidar e dar o melhor que eu possa dar para essa pessoa. Seja com uma fala, com um conselho, com um amparo de cuidar do material, mas que eu faça. Agradecendo o pessoal que nos acompanha em casa, a gente termina por aqui, tá bom? Agora a gente vai passar para a parte de base.